Fala pessoal, tudo bem? Então voltando aqui, né, com agora Física 1, né, a gente vai continuar aí na parte da dinâmica. Hoje a gente vai ver algumas aplicações das leis de Newton, principalmente o plano inclinado. O plano inclinado é um assunto que aparece muito nos vestibulares, na UERJ sempre cai. Ele mexe, aparece alguma coisinha ou outra no Enem, porque ele teve primeiro uma importância histórica muito grande, né, porque foi onde o Galileu fazia esses experimentos e conseguiu chegar mais ou menos ali no que seria o conceito de gravidade. E segundo que ele tem muitas aplicações, a gente tem muitos planos inclinados no nosso cotidiano, né? Então, o que é um plano inclinado? É só uma superfície que está inclinada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro como é que a gente faz a análise da dinâmica num plano inclinado. Na verdade, eu vou mostrar assim algumas dicas de como fazer essa análise, porque algumas coisas sempre vão se repetir, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, um bloquinho, que é esse azul, beleza? Que está aí sobre um plano inclinado. A princípio eu não vou falar nada, ele pode estar em repouso, pode estar em movimento. Só peguei uma situação. A superfície está inclinada de um ângulo alfa. É isso aqui, ó. Belezinha? Procedimentos que você vai adotar para estudar esse corpo no plano inclinado. Você sempre vai fazer esses procedimentos que eu estou colocando aqui, ó. Primeira coisa, sempre a mesma, marca as forças. Então você pode ou marcar no próprio desenho, que geralmente deixa o desenho um pouco mais carregado, mas no caso do plano inclinado, ajuda um pouco na hora de fazer, porque você vai precisar fazer algumas geometrias, tá bom? Então quando você estiver um pouquinho inseguro com geometria, eu aconselho que você marque no próprio desenho. Ou você pode pegar, separar o corpo, fazer aquele diagrama de corpo livre, igual a gente estava fazendo antes. Eu vou marcar aqui no próprio desenho, tá? Porque como eu falei, eu quero mostrar algumas coisas de geometria para vocês. Então vamos botar aqui uma tinta rosinha. Forças que estão atuando nesse cara. Vamos botar sem atrito para começar? Vou começar aqui com o plano inclinado sem a força de atrito para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá, que força eu tenho? Não tem atrito, então eu sempre tenho força-peso para baixo, vertical e para baixo. Acho que a primeira coisa aí para a galera que está começando a fazer questões sobre o plano inclinado é pensar na força-peso, né? Porque não sabe se vai desenhar o peso ao longo do plano ou para baixo mesmo. O plano está inclinado, quer dizer, a Terra está no mesmo lugar que sempre esteve. Então só está na superfície inclinada. Então o peso tem que continuar apontando para o centro da Terra, tá bom? Não pode dar esse mole não. Então força-peso já está aí, já está marcada. Que outra força eu tenho aí? Está em contato, tem que ter uma força normal. Eu vou botar aqui de outra cor, vou botar ela amarelinha. Normal tem que ser perpendicular ao plano. Está aqui nossa força normal. Belezinha? Queridos, não tem mais nenhuma outra força, tá bom? Só tenho essas duas mesmo. De cara eu já tenho um problema. Se você reparar, o peso e a normal eles estão em eixos diferentes. Então eu sempre aconselho que você faça isso aqui, ó. Trace eixos. E o primeiro eixo sempre na direção do movimento, do possível movimento. E o outro perpendicular ao primeiro. Então vamos lá. Não sei se esse cara está subindo, descendo ou está parado. Mas se ele estiver em movimento, com certeza esse movimento vai ser nesse eixo aqui, ó. Então é isso que eu quero dizer com trace um eixo na direção do movimento. Você pode chamar esse eixo do que você quiser. Eu vou chamar de eixo X. Tranquilo? E eu posso traçar, e eu tenho que traçar um outro eixo, que é perpendicular ao primeiro, que no caso vai ser nessa direção aqui, ó. Que você também pode chamar de qualquer outra letra, eu vou chamar de Y, porque é o que geralmente as pessoas utilizam. Tudo bem? Terceira dica, galera. Traçou os eixos, marcou as forças, você vai decompor todas as forças que não estiverem em cima dos eixos. Então vou botar aqui, ó, decompõe as forças que não estão sobre os eixos. Então vou voltar lá no desenho para vocês olharem. Qual é a força que não está sobre nenhum dos eixos? É a força peso, essa que está em rosinha, tá bom? Então vou decompor a força peso como duas outras forças amarelas, ó. Vou falar que o peso ele é a soma de uma força no eixo Y com uma força aqui no eixo X. Então vou falar que o peso seria uma força para cá, que eu vou chamar de Px, e uma força para cá, ó, que eu vou chamar de Py. E o detalhe muito importante,
A partir do momento que eu decomponho, eu esqueço que esse peso existia aqui. Vou pensar só no x e no y. Tá tudo bem até aí, queridos? Se vocês não lembram, a gente, para decompor, precisa de ângulos, tá bom? Então a gente já sabe que a gente vai precisar de uma geometriazinha. Mas antes de fazer esses ângulos, dá uma olhada no meu sistema agora. Meu sistema está muito mais fácil do jeito que está aí. Por quê? Eu já posso escrever as equações de movimento para ele. Eu posso falar aqui, ó, no eixo y, eu tenho duas forças, normal e peso. Como o cara não vai acelerar para cima, para sair voando, nem entrar no chão, eu posso chegar e falar que é normal, mas o PY tem que dar zero, porque eles seriam igual à força resultante, e se ele não está acelerando, não tem força resultante. O que isso me fornece? Que o módulo da normal é igual ao módulo do PY. Tranquilinho? De boa? A gente já vai ver como é que eu calculo esse cara. E se eu pegar no eixo X, o que eu poderia dizer? Eu só tenho uma força no eixo X, que é o peso, X. Então, o eixo X daria a força resultante como sendo o peso do eixo X. Então eu vou precisar saber como calcular o peso do eixo X e o peso do eixo Y em função do peso original, que era desse rosinha. Então para isso eu vou precisar de ângulos, tá bom? Então me acompanhe na geometria aqui agora, ó. Vê se vocês estão enxergando um triangulinho aqui, ó, que eu estou contornando. Beleza? Nesse triângulo eu tenho aqui o ângulo alfa. Aqui o ângulo é 90. 90 alfa, esse aqui teria que ser então 90 menos o alfa. Até aqui tá tudo bem, queridos? Só que esse ângulo aqui, ó, ele é exatamente igual a esse, porque aqui eu tenho, ó, paralelas cortadas por uma transversal, que é o peso. Então, se aqui é 90 menos alfa, aqui também é 90 menos alfa. Tá tudo bem? Se aqui é 90 menos alfa, eu sei quanto vale esse ângulo aqui, ó. Só pode ser o alfa. Tranquilo? Então é isso que eu quero que vocês lembrem. Toda vez que aparece um plano inclinado, o ângulo aqui de baixo sempre vem para cá, ó. Ele sempre aparece aqui. Então vou botar ele aqui pra gente. Aqui vai estar o nosso alfa. De boa? E aí fica fácil de decompor, né? Porque, ó, olhando para cá, vou escrever em amarelo porque é a cor deles, tá? O PY, ele está com o ângulo alfa. Ele está juntinho com o ângulo alfa. Ó, aqui, ó, Y e o alfa. Então, o PY é P com o alfa, ou cosseno de alfa. E o PX, ele está sem o alfa. Então, ele é P sem o alfa. Então, fazendo essa análise, você consegue resolver suas equações aqui. Por exemplo, você pode falar que a normal ficaria o peso vezes o seno do alfa. Galera, isso aqui não é uma fórmula para vocês decorarem, tá? Isso aqui é uma forma que eu estou mostrando para vocês como analisar as situações, porque não vai aparecer sempre essa situação igualzinha, vão aparecer situações semelhantes, aí você vai ter que ver quais são as forças que estão atuando. E aqui você poderia falar, ó, que m vezes a é igual a p seno de alfa. Eu troquei ele em cima, né? Aqui era cosseno, que era o py que estava com o ângulo. Ou seja, você podia até escrever assim, ó, m vezes a era igual a m vezes g vezes o seno de alfa. Ou que o a era igual a g seno de alfa. Isso aqui é até curioso, porque olha só, se você pegar essa expressão aqui, ó, que a aceleração ali é g seno alfa, significa o seguinte: se você soltar um cara aqui, um plano inclinado, sem atrito, a aceleração dele vai ser a gravidade vezes o ângulo. Melhor, vezes o seno daquele ângulo. Quer dizer, se o plano estiver muito inclinado, o seno é muito grande. Então vai dar bem próximo da gravidade. Se estiver pouco inclinado, o ângulo é bem pequeno, o seno também é pequeno, então o valor já vai ficar mais distante da aceleração da gravidade. Tudo bem? Então, toda vez que aparece um plano inclinado, é isso que você vai ter que fazer, tá bom? Ah, e se aparecer um plano inclinado com atrito? O que que muda? Vamos botar aqui um plano com atrito. Se eu pegar um plano com atrito, a única diferença é que vai aparecer uma força a mais. Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse quadradinho e te falo que tem atrito, quais são as forças que apareceriam, né? Eu tenho a força peso, força normal
e força de atrito. Então, na hora de decompor, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez ali. A diferença é que na hora de fazer a análise, escrever a força resultante, tem uma força a mais aí, tá bom? Ah, e tem outras situações que podem aparecer? Tem um monte, né? O cara podia chegar aqui, por exemplo, e falar que tinha atrito e que tinha uma molinha aqui, ó. Deixa eu desenhar uma molinha. Ó. Se tivesse uma molinha, ia aparecer uma outra força para lá, que era a força elástica. Tudo bem? Então, o importante é que você consiga identificar as forças, tá bom? Que estão no teu problema, porque aí você vai conseguir escrever as equações de movimento. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Vou botar um exemplo aqui para vocês verem como é que isso pode aparecer. Esse aqui é um problema bem clássico. Ele fala assim, ó. Um corpo de 2 kg está em equilíbrio sobre uma balança, como mostra a figura. Eu quero primeiro a indicação da balança. Aí, antes de falar da indicação da balança, eu quero saber, vocês sabem como a balança funciona? Vou abrir aqui um parêntese para a gente falar um pouquinho sobre a balança em si. Como é que a balança funciona? Deixa eu fazer um desenho de uma balança aqui, com alguém em cima dela, para a gente parar para pensar um pouquinho. Então, olha só. Quando você pega uma balança, você sabe que a balança marca, ou pelo menos deveria saber, né, que a balança ela vai indicar o valor da massa do corpo, não é o peso, né, é a massa. Lembra que peso e massa são coisas diferentes, né? Massa o peso é a força que a Terra faz na gente, e a massa é a medida da inércia que a gente possui. Então, quando eu pego uma balança, ela vai necessariamente indicar a massa. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que ela faz para indicar a massa do corpo, né? Que artifícios ela usa para isso? É isso que eu quero saber. Então, ó, vou mostrar para vocês o que essa balança faz. Vou botar aqui só para fingir que é o medidor dessa balança, tá bom? Então presta atenção. A balança, quando você está sobre ela, você está fazendo uma força sobre ela. Vamos botar aqui o seu pé. Acho que pé é uma das coisas que eu melhor consigo desenhar. Aí eu quero desenhar toda hora, pra galera achar que eu sei desenhar, entendeu? Então vamos lá, tá aqui teu pé. Esse que inclusive ficou bem feio, mas está aí sobre a balança. Perguntas. Ou melhor, primeira pergunta. Quais forças atuam no seu pé? Vou desenhar de verde. Peso normal. Belezinha? Forças que atuam na balança. Vou desenhar de rosa. Peso dela. Epa, muito grande. Peso dela. E normais, não só uma normal não, né? Mais de uma, porque ó, ela está encostada embaixo e ela também está encostada em cima, porque ela está encostada no seu pé. Então aqui eu teria o peso, caramba, peso, normal para cima, que eu vou chamar de normal linha, e essa normal aqui, ó, que na verdade ela é a reação dessa outra normal aqui, ó. São ação e reação. Então assim, qual é a força que você exerce na balança para ela marcar o seu peso, né? É a força normal. Essa é a força que você está fazendo nela. E se você estiver parado, né, se estiver em equilíbrio do sistema, essa normal sempre tem o mesmo valor dessa. Com o sistema em equilíbrio, ela vai ter o mesmo valor do seu peso. Então você exerce na balança uma força que tem o mesmo valor do seu peso, beleza? E aí, geralmente, as balanças funcionam com uma molinha assim, ó. Geralmente ela tem uma molinha ou alguma coisa do tipo. E aí, dependendo da força que você exerce aqui, ó, essa mola ela vai descer. E aí vai marcar um valor, tá bom? Mas claro que nem sempre a mola é desse jeito, pode ter molas de outras formas, mas a ideia é mais ou menos essa. Se você faz uma força muito grande, a mola comprime muito e indica um valor. Se você faz uma força pequenininha, a mola comprime pouco e indica outro valor. Mas o que você precisa entender? Essa força que você faz não é o peso, e sim a normal, que tem o mesmo valor do peso. Ou seja, se a normal mudar de valor, a indicação da balança muda, e é com isso que ele quer brincar aqui, ó. Quando ele pergunta qual a indicação da balança, na verdade ele está perguntando para você
qual é a força normal. Não esqueçam disso, galera. Vamos pegar a força normal? Para isso, primeiro eu tenho que marcar as forças no meu problema. Vou marcar aqui fora, tá? Vou marcar lá no bloco primeiro, ó. Peso normal. Como a gente acabou de fazer isso, eu já sei que a normal ela é igual à decomposição no eixo Y do peso. Então eu sei que a normal ela é igual a esse peso Y aqui, ó. E que aqui eu teria um peso X. Belezinha? E eu também sei, porque a gente acabou de falar, que o ângulo lá embaixo, que é 30, ele vem para cá, ó. 30 graus. Tudo bem? Então, para responder letra A, eu já posso chegar e falar assim, ó. A normal é igual ao PY. Então, a normal é igual a P, aí vê lá, ó. O Y não está com o ângulo, então é P cosseno do ângulo. Então, a normal é igual a mg cosseno de 30. Então, a normal é igual a massa é 2, né? Então, ó, 2, 10, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A normal é igual a 10 raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, a normal é 1,7 newtons. Só que 1,7 não, desculpa galera, 17, né? Seria 1,7 vezes 10. Só que o que acontece? A balança, ela não te dá indicação em newtons, né? A balança te dá indicação em quilogramas. Ela é programada para receber uma força e dividir por 10 para te dar indicação. Por exemplo, se eu pego esse cara aqui de 2 quilogramas, cadê ele? 2, botei em algum lugar aqui que ele tinha 2 quilogramas, ali ó. E bota em cima da balança na horizontal, ele faz uma força nela de 20 newtons, que é uma força igual à força-peso que ele sofre, beleza? A balança vai mostrar 2, tranquilão? Por quê? Ela foi programada para receber uma força, dividir por 10 e mostrar um valor. Se a balança sofre uma força de 17 newtons, ela vai indicar então 1,7 kg. Por que isso aqui é legal, galera? Por que isso aqui é curioso? Porque isso significa que se você botar uma balança inclinada, ela não vai te dar o valor correto. Se alguém estiver querendo perder peso, né, uma das coisas é levantar um pouquinho dos lados da balança, que já vai dar uma diferença na indicação quando você subir na balança. Só que é claro que aqui eu estou brincando, né, mas tem uma coisa que é mais curiosa, não sei se vocês já viram em feira livre, pessoas que vendem camelôs, coisas na rua, né, que vendem as coisas a partir da massa, geralmente são eles que armam as barracas. E aí tem umas figuras, tem umas pessoas que não se preocupam em nivelar a barraca para botar a balança. Isso acaba dando um prejuízo para eles, né? Porque uma coisa que, por exemplo, ó, se estiver inclinado de 30, tudo bem, 30 graus é uma inclinação grande. Mas se estiver inclinado de 30 graus, uma coisa que pesaria 2 kg vai aparecer lá pesando só 1,7 kg. E aí ele acaba saindo no prejuízo. Tudo bem? Faz um teste. Agora não dá, né? Mas quando as coisas voltarem ao normal, se você for numa feira livre ou passar na rua e ver um camelô vendendo alguma coisa vendendo fruta, geralmente que é no peso, né? Dá uma olhada para ver se a balança dele está inclinada ou se ela está na horizontal. São poucas as pessoas que se preocupam em botar a balança na horizontal antes de começar a vender as coisas, tá bom? E a letra B, galera, vamos fazer a letra B? Na letra B ele fala assim, ó, qual o coeficiente de atrito? Quer dizer que tem atrito na parada. Então tem um atrito para cá, ó. Tem que ser oposto à tendência de movimento, né? E aí, para fazer coeficiente de atrito, o cara ou tem que estar em movimento, que não é o caso, ou tem que estar na iminência de movimento. Que foi isso que ele falou ali embaixo, que eu fiquei com preguiça de escrever o enunciado todo, tá bom? Então, considerando que ele está na iminência de movimento, eu tenho a FAT estática máxima. Então, eu posso chegar e falar, ó, que quem anula a FAT é o PX, que é esse carinha aqui, ó. Então, eu vou chegar e vou dizer o seguinte, que no eixo X, a FAT é igual ao PX. Como é que eu calculo a FAT, galera? Se for a FAT máxima, né, é μ vezes a normal. E o PX a gente já viu, que é P seno de 30. Vamos lá. Então o μ é o que ele quer saber. A normal eu já vi quanto dá, né? Dá 17.
Estou trazendo daqui, ó. O peso é 20, né, que é 2 vezes 10, e o seno de 30 é meio. Então, vou achar aqui o Mi. Olha o Mi, qual que é? O Mi é 10 dividido por 17, que eu não sei quanto vai dar essa conta, mas vou deixar desse jeito mesmo, sem unidade. Belezinha? Só que eu vou fazer uma outra coisa antes de parar aqui com essa questão, porque eu não sei se você percebeu, mas quando o cara está em equilíbrio num plano inclinado, sob a ação apenas da força de atrito, a gente pode pegar essa informação aqui, ó, e essa informação aqui, ó, para tirar uma relação, que é a seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui para botar um círculozinho para não parecer resposta final, tá difícil. Tá bom, vou deixar assim mesmo. Porque olha só, se você pegar essa daqui e substituir aqui, ó, vai ficar uma relação mais ou menos assim, ó. Mi, vou botar em azul, tá? Vezes, quem é normal? Mg cosseno. Vou botar um alfa, tá? Igual a Mg seno de alfa, que era o Px. Claramente eu posso cortar o Mg e tirar uma relação para o Mi. Seno de alfa sobre o cosseno de alfa, que é a tangente do ângulo do plano inclinado. Isso aqui é interessante, galera. O que eu estou falando aqui é o seguinte: eu consigo descobrir o coeficiente de atrito estático máximo de um corpo que está em equilíbrio sobre o outro. Por exemplo, vou pegar aqui um livro de quântica e o meu controle remoto. O controle remoto acho que vai ficar muito grande, não vai dar para ver. Está aqui meu Nasonex. Então, olha só. Tem um lugar, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Vou aumentar um pouquinho aqui a tela para que vocês consigam enxergar o que eu estou tentando fazer, tá bom? Então, ó, deixa eu ver se eu tenho algum outro objeto assim. Acho que isso aqui serve. Esse aqui é um rolo de nylon, tá? Deixa eu ver pra cá, tá? Então, ó, se eu inclinar um pouco, esse cara, ele vai começar a deslizar em algum momento. Ó, deslizou, tá vendo? O que eu estou dizendo ali é o seguinte: quando ele estiver quase na iminência de deslizar, sei lá, digamos que seja aqui a iminência de deslizar, belezinha? Se eu medir a tangente desse ângulo de inclinação aí, eu consigo obter o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies. É isso que eu estou descobrindo quando eu faço essa conta, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, vale para o atrito estático máximo na situação onde só tem a força de atrito, não tem ninguém mais para segurar o corpo. Tranquilinho? Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu dar aquele zoom para quem quiser tirar um print ou copiar ou dar aquela pause. Só jogar isso aqui um pouquinho para baixo para não atrapalhar. E é isso, galera. Na aula de hoje eu vou... Tirei o errado. Na aula de hoje a gente para por aqui, tá bom? Nossa ideia agora é fazer exercícios sobre as leis de Newton e plano inclinado, tá? Lá no ED eu vou botar alguns exercícios com balança dentro do elevador para na aula ao vivo a gente discutir, porque dá uns casos são interessantes. Falou? Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.